Oi, gente. Eu vim falar com vocês aqui, ó. Esse lugar, tá vendo? Casas antigas. Aquela casa ali, ó, tá sendo reformada. E eu quero, por meio dessa imagem, trazer uma ilustração. Jesus, ele disse que ele iria para o Pai e que ao ir para o Pai, ou seja, após a sua ressurreição, ascensão, subir, né? Ele prepararia lugar para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. E o entendimento que temos é que Cristo foi aos céus preparar lugar, morada nos céus, para que nós possamos ir para lá, dentro daquela visão escatológica de que a qualquer momento nós seremos retirados dessa terra e levados para o céu de Deus. Só que aí eu faço uma pergunta para vocês. Primeiramente, eu creio que o arrebatamento ele é uma evidência. Eu creio que é verdade. Eu creio nas promessas de Jesus com relação a isso. Por mais que a minha leitura seja um pouco diferente de outras pessoas, eu creio, simplesmente creio. No entanto, há algo que eu creio de forma diferente. Quando Jesus disse, eu vou para o Pai preparar lugar para que onde eu esteja, vós estejais também, no mesmo texto de João, está deixando bem claro, no registro feito ali no Evangelho de João, está bem claro que Jesus disse que há moradas preparadas. Se essas moradas estão preparadas, Jesus foi preparar que lugar, se nós vamos para tais moradas. Será que o céu precisa de reforma? Não. As moradas no Pai estão para nós, assim como nós precisamos estar para o Pai. Portanto, a obra que Jesus disse que iria fazer de preparar lugar não é no céu, porque o céu não precisa de reformas, mas é aqui, ó, no ser humano. Porque assim como o Pai está para o homem, a obra de Jesus é que o homem esteja para o Pai. Bruno, como é que Jesus faria isso? Por meio da pessoa do Espírito Santo. Jesus ele fez uma promessa que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Por que órfãos? Já parou para pensar nisso? Por que órfãos? E por que ele disse que iria para o Pai? Ele estava querendo dizer, enquanto estou com vocês, o Pai está com vocês e vocês estão com o Pai. Só que a minha intenção é que não seja algo temporário, mas que seja algo eterno. E para que isso seja verdade, não somente a palavra que sai da minha boca acesse vocês e promova essa ligação, mas eu vou cumprir de forma além daquilo que eu fiz aqui enquanto pessoa física, né? Enquanto homem caminhando com vocês e manifestando a natureza de Deus. Eu vou fazer além disso. Eu vou colocar a natureza de Deus dentro de vocês. Foi isso que Jesus disse. E era isso que ele estava se referindo quando disse que prepararia lugar. Que ele iria para o Pai e prepararia lugar. Não existe nada mais difícil de se entender do que o feito da adoção. Não existe. Quando se trata de relação humana, esse é o tipo de relação que, para se entender, é necessário muito trabalho, porque as nossas relações, elas não promovem em si mesmas uma cultura de adoção. Elas promovem uma cultura de adesão, que são os nossos amigos, uma cultura de comunhão consanguínea, que são os nossos parentes, e ela nos promove também a possibilidade de entender o coletivo por meio das vivências em sociedade. Agora, a adoção precisa vir do coração. E foi isso que Jesus disse que promoveria através do cumprimento da sua promessa, que seria... Qual promessa, Bruno? Que seria aquela promessa: eu vou mandar outro Consolador. Vocês não ficarão órfãos.
E como é que Jesus consolava? Para dizer, olha, outro consolador. Jesus consolava trazendo a realidade do céu, de Deus, a realidade do Pai. E ele disse, ele prometeu que daria outro igual a ele, outro que nos consolaria com a realidade do céu. Sabe quando tem uma pessoa que tem um pensamento com relação a alguma coisa e chega outra pessoa e diz, nossa, que viagem, que utopia é essa que você está entrando? Isso não é possível de acontecer. Muitos olhavam para Jesus e diziam isso. Nossa, que utopia, que coisa mais fora da realidade. Que reino é esse que ele está falando? Que reino é esse de vou para o Pai, vocês vão estar em mim, eu vou estar em vocês? Que utopia é essa? Jesus, ele foi a única pessoa que trouxe para a Terra uma utopia a qual ele colocou uma confirmação sobre ela. De que ela pode ser considerada como uma utopia, só que ela é uma utopia que se cumprirá. Utopia que se cumprirá, Bruno, isso não existe. Pois é, Jesus fez existir. Por quê e como Jesus fez existir? Jesus fez existir dizendo que o seu cumprimento não seria com uma revolução social. Não seria com algum tipo de construção ou desconstrução social. Jesus disse que faria isso por meio de uma preparação. Vou preparar lugar. E como eu já deixei claro aqui do que penso, do que estou expondo, preparar lugar. Reforma, digamos assim, né? Reformando, construindo aqui no homem. Como? Por meio de outra pessoa. Que é como Jesus, a pessoa do Espírito Santo. Bruno, então você está me dizendo que aquilo que Jesus disse, tudo que ele falou, está condicionado para que seja validado ao cumprimento de uma promessa? É isso mesmo. Tem gente que não consegue crer em Jesus Cristo, em Deus na pessoa de Jesus Cristo. Isso é mais do que compreensível. Só que também é necessário se entender que quem crê, crê no que não vê. E como crê no que não vê? Por meio da atuação de alguém que é mais poderoso do que até a própria convicção com relação à verdade. Vou tirar esse nó que eu acabei de fazer aqui no diálogo e talvez na cabeça de alguns. Simplificando o rolê todo. Jesus falou, ó, toda a palavra que eu estou trazendo para vocês, a confirmação dela é sim por meio da minha morte, por meio da minha ressurreição. Só que Jesus, sabendo que naquela época histórica os discípulos não conseguiriam permanecer em fé após a sua morte, ele fez uma outra promessa. E a promessa foi, eu mandarei outro Consolador, outro como eu. Sim, tudo que Jesus disse está condicionado ao cumprimento da promessa dele a respeito do envio do Espírito Santo. E eu tenho uma coisa para te contar. Ele cumpriu essa promessa. Bruno, me conta, sei lá, me fala qualquer coisa, que me diga, como é que você tem certeza disso? Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a estudar e quando eu me aprofundo no entendimento de que o Espírito Santo é uma pessoa, eu sempre caio na seguinte convicção, isso é óbvio. Se ele é uma pessoa, ele fala, ele ouve, enfim, ele comunica. A forma de comunicação do Espírito Santo, sendo ele dado para o homem, é interna, é no seu interior, é no seu exterior, é sobre ele, é através dele, é em todo tipo de dimensão que se possa tomar e dimensão que também não se possa tomar. Agora, tendo dito isso, eu vou dar um exemplo. Ontem, nós estamos saindo aqui de onde nós morávamos, que nós moramos aqui na casa de cima, por enquanto, até hoje ou amanhã, não sei. Usei essa casa aqui, que está em reforma, como exemplo para vocês entenderem que no céu não precisa ser feito construção nenhuma, não. Lá está tudo pronto, gente. É a perfeição de Deus manifesta. É a utopia cumprida por Jesus no interior do homem. Então, onde que ele veio preparar lugar? No interior do homem. É aqui, quando a gente está assim, que Jesus pega e transforma num grande edifício para Deus, que foi como Paulo disse.
Agora, exemplificando. Voltando para exemplificar. Ontem nós estávamos saindo daqui e fomos de carro, né? Esses carros que a gente aluga, para fazer uma viagem. Uber, gente, Uber. Pronto, falei. A gente pegou o Uber e indo de Uber, o Espírito Santo me deu algumas coisas da vida do Uber. E quando o Espírito Santo me fala algumas coisas, normalmente primeiro ele me dá a visão, depois ele me fala. Normalmente comigo é assim. E eu pergunto para ele, depois da visão, o que você quer dizer? E ele sempre responde. E ontem, falando, trazendo a profecia que era para ser dada para aquele motorista, passou um carro na nossa frente, um Uno, e nesse Uno, a placa do carro, as letras iniciais eram ANA, Ana. E nós estávamos indo para o nosso condomínio para resolver algumas coisas, para ver algumas coisas do nosso apartamento, na verdade, e também ir até a casa de uma das vizinhas que a gente ia conhecer. Detalhe, eu não sabia o nome dela. O Paulo sabia. Fim da história, como vocês já devem estar presumindo aí, é isso mesmo. Quando eu olhei para a placa, estava trazendo profecia para o cara. Foi tudo muito veloz, porque o Espírito Santo ele tem uma velocidade que não dá para explicar. Quando o carro passou, que eu olhei ANA, eu falando com o carro passou, eu olhei, enquanto eu falava com o carro, o Espírito Santo falando comigo, falou assim, olha, vocês estão indo para casa daquele nome ali, Ana. Eu falei, que casa? A vizinha que vocês vão conhecer lá do condomínio hoje. Gente, eu não sabia o nome da mulher. Quando chego na casa dela, estávamos sentados, tomando uma cerveja, né? Porque somos filhos de Deus. E tomando a breja, olhei pra cara dela. Qual é o seu nome mesmo? É Ana. Tá bom. E como eu não sou bobo nem nada, já, contei. Falei, você sabia que eu sabia seu nome antes de chegar aqui? Ela, como assim? Falei, e contei a história pra ela. Nossa! Aí eu te faço uma pergunta. Pra que tudo isso? Pra que essa experiência? Pra que essa história? Por causa disso, ó. Estão vendo ali, ó? Por causa disso. Jesus disse que prepararia lugar. Ai, gente, eu com câmera sou uma negação, mas vamos lá. Vamos continuar. O propósito é comunicar. Jesus disse que prepararia lugar, certo? Esse lugar é preparado aonde? No homem, na pessoa, no ser. Qual que era o propósito disso acontecer? Aí nós vamos para a obviedade. É óbvio. O Espírito Santo promoveu essa situação para edificar o meu interior em fé, e o interior daquela pessoa em fé, o interior do Paulo, que é o meu esposo, em fé, o interior da outra pessoa, que era um amigo dela, que estava lá, em fé. É assim. Então, Bruno, não é só um assunto bíblico que a gente tem que parar para pensar, e aí de repente a gente, nossa, tem aquela emoção, ai, é o Espírito Santo, ai, daqui a pouco eu já não sei mais se foi Deus que falou comigo, ai, eu não sei, será que é, será que não é? O Espírito Santo é uma pessoa, e ele foi dado para isso, conforme disse Jesus, para preparar lugar em nós. Só que essa preparação é com experiências, é com vivências, é com intervenções do céu, é com esse tipo de coisa acontecendo. Ah, Bruno, então você está falando que o Espírito Santo ele vem para fazer a nossa vida extraordinária? Não exatamente. Ele também nos potencializa para vivermos o nosso natural, a nossa humanidade. E, na verdade, sobretudo, é isso que ele vem fazer. Para potencializar as nossas relações, para nos ensinar a andar em amor. Essas realidades do Espírito Santo são chamadas por Paulo de carismas ou de dons. Porque eu ter visto o nome daquela menina e o Espírito Santo comunicar, que era aquele era o nome da moça que eu ia visitar. Isso foi uma manifestação do dom da palavra de conhecimento. Gente, carisma, dom. O que é dom? É presente, é receber aquilo que você ainda não tem. Então o Espírito Santo potencializa a nossa realidade. Só que ele também nos dá como dom a realidade dele. E, para finalizar, a realidade do Espírito Santo não é exclusivamente sobrenatural e acima daquilo que entendamos como comum.
Mas a realidade do Espírito Santo também é essa, ó. Tá vendo, ó? É essa, ó. Mover as nossas vidas. Tá vendo, ó? Preparar lugar, como Jesus havia dito, no nosso interior. Reformar, construir, edificar. Era isso que eu queria deixar aqui hoje e termino aqui dizendo a vocês. Eu desejo muito que o máximo possível de pessoas experimente a comunhão do Espírito Santo no seu dia a dia. Um beijo para todo mundo.